Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui então a nossa disciplina de organização dos serviços de saúde, tá? Nessa nossa primeira aula de hoje, a gente vai falar um pouco, iniciando o conteúdo, falando um pouco sobre saúde ocupacional, né? Como vocês sabem, a nossa saúde ela é bem correlacionada ao nosso ambiente fora, né? Nosso ritmo de vida fora e dentro do ambiente de trabalho influencia muito na qualidade da nossa saúde. Tá? Então, antes da gente iniciar, primeiramente, falando um pouco sobre saúde ocupacional, a gente primeiro precisamos entender, né, o termo generalizado do que é saúde. Então, saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, se trata, né, como um bem-estar físico, mental, como também social, né, das pessoas, e não simplesmente a ausência de enfermidades. Então, a pessoa que ela está num bem-estar, tanto físico como mental e social, digamos que seja uma pessoa saudável, e não se tratando apenas da ausência de enfermidades. Não é isso? Então, o conceito e definição de saúde ocupacional, ela é o que um campo multidisciplinar dentro da engenharia e segurança do trabalho, né, que se preocupa com a segurança, com a saúde e com as pessoas no seu ambiente de trabalho, tá? Que lida com todos os aspectos de saúde e segurança no local do trabalho. E tem como um ponto, né, um forte foco, é a prevenção primária dos perigos, dos riscos que existem no ambiente de trabalho aos seus trabalhadores, tá certo? Podemos também considerar que a saúde ocupacional ela visa essa compreensão, essa estreita relação que existe entre o trabalho com o processo de saúde, né, como também de doença do trabalhador. Qual é essa relação que existe entre o trabalho com a saúde e as enfermidades que são acometidas aí aos trabalhadores? Então a gente pode trazer essa relação estreita do que se trata esse ramo da segurança do trabalho quando falamos em saúde ocupacional, que está estreitamente ligado aí dentro da higiene ocupacional, né? Essa relação que nós vamos ver, né, de saúde e ambiente de trabalho, entre o trabalhador e os seus locais de trabalho, ambiente laboral. Quais são então esses objetivos que trazem essa premissa aí da saúde ocupacional? Então vamos dar uma olhada aqui no slide para a gente poder observar melhor. Então, primeiro, qual o objetivo aí da saúde ocupacional? É identificar e ajudar a prevenir as doenças causadas pelo trabalho, né? Então esse é o primeiro objetivo aí da saúde ocupacional. O segundo, além de identificar e ajudar a prevenir essas doenças que são provocadas pelo trabalho, ela também ajuda a aconselhar sobre a melhor forma de adequar, né, a adequação de um funcionário para fazer determinado trabalho, ou seja, de que melhor forma a gente pode preparar o ambiente, preparar o trabalhador para que ele possa executar com segurança, né, e para seu melhor desempenho o seu local de trabalho, a fim de fornecer o quê? Uma resposta de emergência no seu local. Além também de melhorar e manter a saúde da força de trabalho em benefício mútuo, né? Tanto ao empregado quanto ao empregador. Então, tem esse objetivo de melhorar e manter a saúde, para que isso sirva em benefício tanto ao trabalhador, né, que evita de o trabalhador desenvolver, né, ocorrer algum risco de acidente ou desenvolver alguma doença em decorrência do seu local, né, de trabalho, como também para o empregador, que evita as maiores dores de cabeça nas ocorrências que venham a ocorrer provocadas por algum processo de produção, por alguma forma de trabalho onde ocasionou alguma doença ou algum acidente com o trabalhador. Então esse é um dos objetivos principais aí da saúde ocupacional. Dentro da saúde ocupacional nós temos dois termos que se assemelham. E qual a correlação entre eles? São as doenças profissionais e temos as doenças ocupacionais. Qual a relação entre outras? São a mesma coisa? Sim, mas com uma leve diferença entre uma e outra, né? Mas querem dizer as mesmas coisas. Ambas são doenças que são ocasionadas no ambiente laboral do trabalhador.
Então, será que a doença ocupacional é a mesma coisa da doença profissional? Já disse que sim, mas vamos ver essa pequena diferença, de que forma uma diferencia uma da outra. Então, a doença profissional, pessoal, ela é aquela que ela é adquirida e desencadeada em decorrência do exercício de uma determinada atividade. Isso nós definimos como doença profissional. Por exemplo, coloquei algumas imagens aqui. A forma que um trabalhador ele carrega, aliás, executa sua atividade carregando algum tipo de peso devido à sua postura, pode desenvolver um problema de coluna, por exemplo, né? Por alguma carga a mais excessiva que esse trabalhador ele pegou, né, acima do permitido, por exemplo, e acabou lesionando a coluna. É um trabalhador que trabalha em uma posição bem desconfortável, como por exemplo à frente de um computador, onde não tem uma ergonomia adequada para ele estar executando suas tarefas, pode acabar lesionando o pulso também, por esforço repetitivo, né? A forma também de apoio aí em relação à forma de se trabalhar também, que pode provocar problemas de coluna. Então, isso são alguns exemplos aí de doenças, né? Doenças profissionais. Já a doença ocupacional, pela definição da literatura, ela está relacionada àquele trabalho que ocorre em funções especiais, né? Em que o trabalho é realizado e se relacione com ele diariamente. Aí eu citei também alguns exemplos para a gente observar, como por exemplo, quem trabalha com orientação em aviação, em pistas de pouso, em aeroportos também. Porque o trabalhador, mesmo ele utilizando de EPIs, né, ele sempre está em constante local de trabalho, com presença, por exemplo, nessa situação de profissão, com ruídos, né, em grandes proporções. E mesmo com a utilização de EPIs, ele ainda sofre efeitos por ter uma profissão considerada especial, ou seja, não é aquela profissão que é comum e relacionada às outras. Da mesma forma, se tem um outro exemplo aqui, os mineiros que trabalham em minas subterrâneas, né, que estão aí expostos à falta de iluminação, à umidade, oxigênio baixo, que mesmo na utilização de EPIs são condições de trabalho especial, ou seja, que não são comuns e que mesmo assim acabam sofrendo ao longo dos anos efeitos dessa sua profissão. Então isso nós definimos então essa pequena diferença, está mais relacionada à forma especial daquela profissão ou não, ou seja, da função que o trabalhador ele executa em relação a outro trabalho, né? Condições especiais que nós chamamos. E aí também temos os dois termos também, que é a medicina do trabalho e a saúde ocupacional, né? O que quer dizer uma coisa também em relação à outra, a diferença entre as duas, esses dois termos aí. Então a medicina do trabalho, ela surgiu praticamente com a Revolução Industrial, tá, pessoal? Lá no século XVII, com o início da industrialização, das grandes fábricas, produção em série, né? Nessa época onde a mão de obra era muito barata e era muito explorada, a exploração era muito grande, né? Fazia com que os trabalhadores fossem submetidos a horas e horas de trabalhos interruptas, em condições insalubres de trabalho, em péssimas condições de trabalho. E isso, né, promoveu então um aumento crescente no número de trabalhadores que morriam ou se acidentavam em decorrência, né, dessas péssimas condições de trabalho. Então foi a partir daí que começou-se a surgir a necessidade, né, de um setor específico que cuidasse, né, dessas fatalidades que ocorriam na época em relação ao grande número de acidentes de trabalho. Então foi a partir daí que se começou então a surgir setores que se preocupavam ou passaram a se preocupar mais com a saúde dos trabalhadores, certo? Daí, com o passar dos anos, com a evolução, né, das indústrias, quando ficou mais em foco essa questão de se prevenir, né, de se melhorar as condições de trabalho e a prevenção da saúde dos trabalhadores, foi que surgiu o termo então da saúde ocupacional, né, que ela surgiu logo depois aí da medicina ocupacional, que nós falamos lá anteriormente, que tem um objetivo que é um pouco mais específico do que a medicina do trabalho, né, que ele é voltado ao ambiente do trabalhador, o local em que esse trabalhador ele está inserido,
diariamente. Também como proporcionar locais mais limpos de trabalho, locais que sejam mais adequados, que tenham menos poluições, né, que tragam riscos à saúde desses trabalhadores, né? Também que trabalham diretamente para proporcionar uma melhor saúde do trabalhador. Então essa é a função da saúde ocupacional dentro, né, da segurança do trabalhador, né, dentro da medicina do trabalho. As ações da saúde ocupacional. Quais são as ações? Qual a responsabilidade? O que é que a saúde ocupacional faz no dia a dia, em ambientes laborais? Então, algumas ações eu listei aqui para vocês que são executadas nesse ponto, né, nesse ramo da saúde ocupacional. Como, por exemplo, aulas de alongamento, né? Algumas empresas proporcionam isso aos seus funcionários, aulas de yoga, né, nos intervalos, também entre um turno e outro, certo? Fisioterapia disponível também para alguns trabalhadores que necessitem por um mal-estar, por alguma dor que venha ocorrer em decorrência do trabalho. Acompanhamento psicológico também é muito comum, isso dentro do programa de saúde ocupacional, dentro de médias e grandes empresas. Exames anuais e periódicos dos trabalhadores, que é proporcionado também, faz parte da saúde ocupacional, certo? E também campanhas de vacinação, de palestras de orientação, né, como por exemplo o Outubro Rosa, né, que é discutido aqui muito no Brasil, Novembro Azul, que agora é o mês do homem, né, isso, a prevenção ao câncer de próstata. Então, esse ramo aqui da saúde ocupacional é responsável por estas ações aqui dentro das grandes empresas, principalmente, onde são executadas essas ações dentro da saúde como forma de prevenção, de melhorar a qualidade da saúde do trabalhador em seu ambiente de trabalho. Então, gente, são um pouco nós falamos aqui então sobre a saúde ocupacional. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo, na segunda aula, onde vamos falar um pouco sobre mapas de risco, tá certo?